Então, Unicarioca, curso de estatística, tá? Essa aqui é a nossa turma presencial, mas essas aulas serão gravadas para os alunos que estão fazendo essa disciplina no virtual. Beleza? O programa é absolutamente o mesmo, são 3 créditos, a carga horária é 60 horas e essa disciplina tem prova colegiada, tá certo? Prova colegiada. Não só para... Bom, a pessoa que faz virtual já tem essa escolha, né, aleatória das questões lá do banco de questões. O pessoal que faz presencial vai também poder ter na V2 essa escolha aleatória aí das questões. Então, tem prova colegiada para nós aqui que vamos fazer presencial, tá certo? Bom, ela é uma disciplina de todos os cursos da Unicarioca, com exceção de pedagogia, eu acho, se bem que pedagogia ainda tem lá a estatística aplicada à educação. E a parte de comunicação social, eu acho que não tem, né? Né, Rafael? Não é Rafael, não, o nosso... Como é que é o seu nome, meu jovem? Lucas. O nosso queridíssimo Lucas não tem lá em comunicação, não é isso? O que é uma falha, eu acho. Bom, administração, marketing, RH, contabilidade, ciência da computação, análise e desenvolvimento de sistemas, redes e todas as engenharias. Então ela permeia, né, todas as engenharias, mesmo porque estatística é para você tomar decisão. Estatística é informação trabalhada, arrumada, né, para você tomar decisões. Então, obviamente, ela permeia todos os cursos. Quem está reclamando aí de logística, imagina se não vai ter em logística e estatística. Bom, então ela permeia todos os cursos, tá certo? Objetivos, eu vou ficar aqui do lado para a gente ler os objetivos, beleza? Introduzir os conceitos fundamentais para a utilização de técnicas estatísticas e de análise de dados. Veja só, há uns 3 anos atrás, 3 ou 4 anos, o reitor me mandou um artigo sobre o mercado de trabalho americano. Sabe qual é a grande demanda do trabalho de mercado americano? Analista de dados. O que faz o analista de dados? Ele pega um conjunto de dados, trabalha esse conjunto de dados e tira o quê? Conclusões. Ele é capaz de enxergar informações, né? Informações que vão ser utilizadas na tomada de decisão a partir daquele conjunto de dados tratado de uma forma conveniente. Bom, o que mais? Apresentar métodos para a organização de dados por meio de tabelas e gráficos e sua aplicação utilizando pacotes estatísticos adequados. Infelizmente, a gente não pode trabalhar com pacote estatístico aqui, porque a gente não, pelo menos presencialmente, né, não tem os laboratórios. A gente pode pedir para vocês realizarem algumas tarefas no Microsoft Excel. Utilizar a medida de posição para interpretar e analisar conjunto de dados. Todas essas técnicas estatísticas que a gente utiliza são basicamente para você tomar decisões e interpretar esses dados. Aqui nós vamos usar as medidas de posição para interpretar dados, coisa que a Unicarioca já faz, por exemplo, no seu grupo de Business Intelligence, né? A Unicarioca tem um grupo de BI. Então, se você, por exemplo, tem uma turma A com média 6,5 e tem uma turma B com média 8, se é o mesmo professor nas duas turmas e o mesmo material, qual a conclusão que você pode tirar? Que a turma B teve um desempenho melhor, dadas as mesmas condições, o mesmo professor, o mesmo material, etc. Então, a gente vai usar medidas de posição para interpretar e analisar conjuntos de dados. Foi o que eu fiz agora recentemente com esse experimento do SGP. Introduzir os conceitos de teoria das probabilidades e sua utilização na modelagem e solução de problemas. Nós vivemos num mundo determinístico ou probabilístico? Nós vivemos no mundo probabilístico, não é isso? Navegar é preciso, viver não é preciso. Certo? Então a gente vive imerso no mundo de probabilidade. Você sabe que horas vai chegar no trabalho? Não. Você tem uma ideia do horário que você vai chegar no trabalho. Você não sabe como é que vai estar o trânsito, por exemplo, naquela manhã daquele dia.
tá certo? Então a gente vive imerso no mundo de probabilidade. E a gente vai usar, obviamente, teoria das probabilidades na modelagem, na solução de problemas. Vamos colocar aqui algumas aplicações da teoria de probabilidades. Apresentar técnicas de correlação e regressão para elaboração de modelos de previsão. Aqui não é regressão a vidas passadas, tá certo? É uma técnica que permite você realizar previsões. E tem uma outra técnica que está falada aqui, que são técnicas de correlação. Raoni, o que seria correlação para você? O nosso jovem de engenharia, o que seria correlação? Por exemplo, existe alguma correlação entre temperatura e consumo de cerveja? Sim. Certamente. E é uma correlação positiva. Quanto maior a temperatura, maior o consumo de cerveja. Existe alguma correlação entre grau de instrução e número de filhos? Sim. Sim. Quanto maior o grau de instrução, menor o número de filhos. Então é uma correlação negativa. Então a gente vai estudar correlação e vai estudar também, obviamente, algumas técnicas de regressão para elaborar alguns modelos de previsão. Bom, ementa da disciplina, todo mundo sabe a diferença entre ementa e programa, né? Conceitos básicos que a gente já vai começar hoje. Depois, no módulo 2, organização de dados estatísticos, porque não interessa se você tem um volume de dados muito grande, se você não consegue organizar esses dados e tirar conclusões. Então você tem que saber organizar esses dados estatísticos. E basicamente, nós organizamos dados estatísticos como? Em tabelas e gráficos, beleza? Bom, medidas de posição, média, mediana e moda, e as separatrizes, né? Medidas de dispersão, aqui não é dispersão da apoteose, tá certo? São medidas que vão dizer se os dados são muito diferentes ou se os dados são próximos, né? Essas medidas de dispersão são importantes quando você vai fazer previsão. Quando você está utilizando alguma técnica para realizar previsões, você tem que utilizar as medidas de dispersão. O quinto módulo é probabilidade, né? Como a gente tinha falado, e o sexto módulo é correlação e regressão. Beleza? Então essa é a nossa ementa, são 6 tópicos e as nossas aulas serão bem recheadas. Bom, bibliografia está lá no AVA, não só para os cursos presencial, mas também para os cursos virtuais. Tem vários livros, tá? Obviamente a gente vai ter, né, as nossas apostilas. O pessoal que está fazendo esse curso virtual recebe uma apostila completa, né, com a teoria e com os exercícios. E aqui, presencialmente, eu vou colocar também disponível lá no AVA, as apostilas em Word e a cópia dos slides que eu uso aqui na sala. Beleza? Todos esses livros aqui nós temos na biblioteca da nossa Unicarioca. Bom, as avaliações, a V1 é presencial, 10 pontos, não muda absolutamente nada, inclusive para os alunos dos cursos virtuais. A avaliação do curso virtual é absolutamente igual à avaliação do curso presencial. A V2, 10 pontos. A diferença é que o pessoal que faz o curso presencial, a prova é colegiado. O pessoal que faz o curso virtual tem lá um banco de questões e as questões são escolhidas aleatoriamente desse banco, tá certo? Ok? Bom, aqui nós temos atividade supervisionada valendo 4 pontos. Para os alunos que estão fazendo estatística virtual, a prova, a V2, ela vale 8 pontos, tá certo? Vale 8 pontos. Os 2 pontos que faltam lá para o pessoal virtual, tá? Você tem lá a V2 valendo 8 pontos e tem aqui a nota de participação valendo quantos pontos? 2 pontos. Beleza? Como é calculada essa nota de participação?
Muito simples. Você está fazendo um curso virtual. Você não tem a obrigatoriedade de vir à aula. A Vanessa está assistindo aqui, né, Vanessa? Mas, enfim, você não tem a obrigatoriedade de ir à aula. Mas, minimamente, você tem que acessar o quê? A página da disciplina. E realizar as tarefas que são propostas pelo NEAD. Nas turmas virtuais, não é o professor quem coloca material. Quem coloca material é o NEAD. Se eu quiser colocar algum material extra, eu tenho que pedir autorização ao NEAD. O que é o NEAD? Núcleo de Ensino à Distância. Tá certo? Então, nas disciplinas virtuais, na nossa aqui, não sou eu que vai disponibilizar o material para vocês lá. Eu vou responder as dúvidas, etc, tá? Mas não sou eu quem disponibiliza o material. Algum material extra que eu acho que vai ser interessante para o pessoal virtual, aí eu disponibilizo, peço autorização ao NEAD e disponibilizo lá. Agora, essa nota de participação, o que acontece? Nós, professores, recebemos no final do período uma planilha com esta nota. E aí, o que acontece? O aluno não acessa a página, não faz nenhuma atividade, e aí reclama da nota com quem? Com quem não deve reclamar, que é o professor. A gente não tem nenhuma ingerência nessa nota de participação. Essa nota de participação, nós recebemos em uma planilha, que é enviada pelo NEAD. E essa nota ela é calculada automaticamente pelo sistema. Leve em consideração quantas vezes você acessou, etc, tá certo? Se você realizou as tarefas dentro dos prazos lá estabelecidos pelo NEAD. Beleza? Então, para o pessoal virtual, atenção, pessoal virtual, né? V2 vale 8 pontos e a nota de participação vale 2 pontos. A V3 não, a V3 não tem essa nota de participação, ela é absolutamente igual e vale 10 pontos. Bom, para nós aqui presencialmente, né, e também lá para o pessoal virtual, a média é V1 mais a V2 dividido por 2. Se a média for maior ou igual a 7, aprovado, né, Raoni? Férias, beleza? Se não, você vai fazer obrigatoriamente a V3. A média final é a média das duas maiores notas. Você descarta a menor nota, né? E se a média final for maior ou igual a 7, aprovado. Se a média final for menor ou igual a 7, reprovado. É a mesma regra que vale para o presencial, também vale para o virtual. Beleza? Bom, esse semestre parece que nós vamos dar um passo em relação aos cursos virtuais. Que passo importante é esse? Está planejado para a nossa V3 dos cursos virtuais ser presencial. Mesmo porque nós estamos inaugurando o primeiro curso absolutamente virtual da Unicarioca. Começou esse semestre, né? É o curso de marketing totalmente virtual. Então você tem que seguir algumas regras. O curso não pode ser totalmente virtual. Algumas avaliações têm que ser realizadas presencialmente. Beleza, Lucas? Tranquilidade aí? Você está no virtual? Não, está aqui, presencial. Beleza. Ok? Bom, dúvidas? Para o pessoal do virtual, nós temos representantes do curso virtual aqui. Queridíssima Vanessa, que eu acabei de conhecer no primeiro tempo, na aula de cálculo diferencial integral. Nenhuma dúvida? Podemos continuar? Então vamos continuar prazerosamente nessa segunda-feira simpática. Bom, AVA, agora para o pessoal, né? Presencial. O AVA, na verdade, é o Moodle, que é o software de ambiente virtual de aprendizado mais utilizado no mundo, né? Este nome, Moodle, significa Modular Object Oriented Dynamic Learning Environment. Quando a gente fala em inglês, né? Chique, né? Bonito. Bom, quem quiser baixar o Moodle, qualquer empresa pode baixar o Moodle e customizar, tá certo? Se é para lá onde eu trabalho, a gente usa o Moodle intensamente. Você baixa o Moodle, instala o Moodle na sua empresa e customiza. Foi isso que a nossa Unicarioca fez. Bom, nem precisa dizer que eu sou talvez, com certeza, né, o maior usuário do AVA aqui da Unicarioca. O Luciane já fez várias disciplinas comigo e sabe. Mesmo porque... mais organizado. Mesmo porque é o nosso canal de comunicação, cara.
Nosso canal de comunicação é através do AVA. Então, as mensagens eu coloco lá no AVA, todo o material, etc, etc. Bom, material didático, apostila e os exercícios. Já tem apostila lá? Tem. Claro que tem apostila. E eu também depois coloco o quê? A cópia dos slides. Os slides ainda não estão lá, como eu comentei no primeiro tempo, porque os slides são dinâmicos. Dependendo das perguntas, como por exemplo a Vanessa me fez aqui uma pergunta hoje na aula de cálculo, que é provável que eu incorpore essa pergunta dela no próximo slide. Então os slides, eles são dinâmicos, né? Dependendo das perguntas dos alunos, você vai acrescentando para facilitar para as próximas turmas. Então, temos lá as apostilas e os exercícios. O nosso grande projeto, Letras e Números, acontece aos sábados, para o pessoal virtual aí, né, que nunca ouviu falar em Letras e Números. É um projeto diferenciado da nossa Unicarioca. Aulas de português, aulas de matemática, aulas de física e aulas de Bits and Bytes. Aliás, não está aqui o Bits and Bytes, que é a aula de informática, né, que a gente tem. Esse vai ser o quarto, começou ano passado, esse vai ser o quarto período em que a gente vai ter o curso de Bits and Bytes, que é basicamente um curso para ensinar a programar, para ensinar a pensar, né, Paulo? É um curso de algoritmos, na verdade. O nosso PQI, o nosso Programa de Qualidade Interna, eu criei esse programa, sou o coordenador. A gente deve divulgar o resultado do PQI. Nós temos aqui na sala, né, grandes ganhadores do PQI, como o Raoni, né, já ganhou várias vezes o PQI. Ele é aluno de Engenharia da Computação. Esse programa, ele distribui prêmios para os 3 melhores alunos de cada curso. Ele já teve vários formatos aí ao longo dos anos, tá certo? Hoje ele trabalha dessa forma, né? Ele distribui prêmios para os 3 melhores alunos. E o melhor aluno do ano ganha o quê? Um prêmio especial Arnaldo Nisquier, tá certo? Que corresponde a um microcomputador. E além disso, tem um prêmio especial para o formando com maior CR. Que prêmio especial é esse? É o prêmio Magna Cum Laude. Ou seja, o formando que tiver o maior CR, ele recebe um curso de pós-graduação totalmente gratuito da Unicarioca. E o interessante é que no dia da formatura, é segredo, né? Nem o aluno sabe, nem a família sabe, nem os presentes também sabem. Então o reitor anuncia, né, no final da colação de grau, Raoni é o grande vencedor. Enfim, chora o Raoni, chora a família, choram todos, porque é um prêmio muito interessante, não esperado por aquele formando. E ser o formando com maior CR não é tão simples assim, tá certo? Então, eu sei, né? Hã? Agora você já sabe, só não sabe que você vai ser a premiada. Tomara que sim. Tomara que sim. Bom, meus jovens, meu querido Lucas, Ctrl F4, Alt Tab, agora nós vamos efetivamente começar a nossa aula de estatística, módulo 1. Esteja à vontade, viu, minha queridíssima Vanessa? Tá certo? Vamos lá? Módulo 1. Conceitos básicos. Beleza? Conceitos básicos. Deixa eu apagar isso aqui, né? Lucas, tudo tranquilo aí com a nossa gravação? O som tá beleza? Estamos em pleno inverno, não é isso? Hoje fez 32 graus, amanhã faz 34. Os estrangeiros que vieram para as Olimpíadas estão querendo invernos assim, não é isso? Bom, conceitos básicos. Com chuveirinho na cabeça. Com chuveirinho na cabeça. Vamos lá. Ah, não encheu. Bom, Mas eu achei Ana. amada e querida, você ainda me ama, Jéssica? Sempre. Aluna querida e mente brilhante, hein? Vamos lá. Estatística, né? Vamos definir estatística aqui, Lucas. É o estudo dos processos de obtenção, coleta, organização e análise de um conjunto de dados relativo a fenômenos numericamente quantificáveis, vírgula, e dos métodos de obtenção de conclusões ou de realização de previsões com base nos dados coletados. A gente usa estatística basicamente para quê? Para tomar decisão, né? Para tomar decisão. Quanto
mais informação você tiver, informação de melhor qualidade, melhor será a decisão que você vai tomar. Quando é que a gente ouve falar muito de estatística aqui no Brasil? Em que época? Na época das eleições, né? Tem lá as pesquisas de intenção de votos, tem lá o candidato tal, né? Ele tem 32% de intenção de voto, e aí é dado também o que? A margem de erro, né? 32% com mais ou menos 4% de erro. Então, a gente ouve falar de estatística no Brasil essencialmente na época das eleições. Agora, será que nós usamos estatística como os outros países usam? Usamos mais ou usamos menos? Muito menos, né? A gente usa muito menos. Tem vários exemplos aí. Não sei se vocês lembram daquela seleção de vôlei da época do Bernardinho, do Bernard, uma seleção de vôlei que ganhou a medalha de prata, né? Na semifinal, nós ganhamos dos Estados Unidos por 3-0 e na final eles nos venceram por 3-0. O que eles fizeram? Scout lá, contabilizaram tudo do nosso jogo. Então, os americanos são absolutamente viciados em estatística. Se você acessa um site, o cara quer saber, né? O cara faz uma pesquisa, quer saber o seu nome, o que é que você se interessa, quais são as áreas de teu interesse, por aí vai. Então, nós usamos muito pouco estatística no Brasil comparado com outros países. Bom, ela se divide em estatística descritiva ou dedutiva e estatística indutiva ou inferencial. Deve ter uma diferença grande entre as duas, entre a estatística descritiva e a estatística indutiva. É claro que tem uma diferença. Olha só. A estatística descritiva, ela trabalha com coleta, análise e interpretação de dados relativos a uma população. A outra, que é a estatística indutiva, trabalha com dados relativos aqui a uma amostra. Vamos ver um exemplo de estatística descritiva. Imagina que nós estamos interessados na preferência clubística dos alunos de administração da Unicarioca. E a gente resolve fazer uma estatística descritiva. O que é que nós vamos ter que fazer? Perguntar a todos os alunos de administração da Unicarioca o time de preferência. Dá muito trabalho? Dá. Tem necessidade de fazer assim? Nem sempre. Para o que você está precisando, você pode trabalhar muito bem com a estatística indutiva usando uma amostra que seja representativa. Por exemplo, nas pesquisas de intenção de voto, se trabalha com a população ou se trabalha apenas com uma amostra? Com uma amostra. O cara diz, olha, nós entrevistamos 2.300 eleitores na cidade do Rio de Janeiro. Não tem como, né, você entrevistar os 6 milhões de eleitores da cidade do Rio de Janeiro. Você dimensiona uma amostra e entrevista essas pessoas. Então, a estatística descritiva é diferente da estatística indutiva por uma razão muito simples. A descritiva trabalha com toda a população de interesse. A estatística indutiva trabalha com uma amostra. Claro que essa amostra, né, tem que ser uma amostra representativa da população de origem. Beleza? Diz aqui, ó, consiste em concluir ou prever a evolução de fenômenos ao longo do tempo. Então, a estatística indutiva, você trabalha com uma amostra e a partir dessa amostra você faz inferências sobre o quê? Sobre a população. Nas pesquisas de intenção de voto, a partir dessas pesquisas, né, realizadas com amostra, Paulo, você tira conclusões sobre o quê? Sobre a população de eleitores do Rio de Janeiro. Ou de qualquer outro estado, ou de qualquer outra cidade que você esteja interessado em fazer essas previsões. Bom, população. O que seria população que nós falamos aí? Será que é só população de pessoas? Diz ali, é o grupo, é o total do grupo a ser observado, é o universo, e que possui pelo menos uma característica em comum. A população pode ser finita ou infinita. Paulo, me dê um exemplo de uma população finita.
Quantidade de? Lucas. Quando a gente consegue definir quantos, por exemplo, de um conjunto, quantos elementos há dentro de um conjunto. É isso que faz ele ser finito. Infinito é quando a gente não consegue definir a quantidade de elementos que tem dentro de um conjunto. Muito bem, meu garoto. Você gosta de matemática? É que eu fiz raciocínio lógico semestre passado. Meu garoto, muito bem. Então, o que o Lucas está dizendo é o seguinte: finita é quando mais ou menos você pode contar, não é isso? Número de torcedores do Bangu, não é isso? Infinita é aquele que você não pode contar. Número de torcedores do Flamengo, essas bobagens, não é isso? Bom, Lucas, me dê um exemplo de uma população finita. Exemplo de uma população finita, meu garoto. Os alunos da Unicarioca, os alunos do curso de administração da Unicarioca, os alunos mais simpáticos da Unicarioca são os alunos de administração, não é isso? População finita. E uma população infinita? Hã? Estudantes no geral, universitários. Isso. Universitários? Não. Minha estrela amada e querida Jéssica, população infinita. As estrelas, os grãos de areia, você pode contar os grãos de areia? Não pode. Vamos lá. Todo mundo conhece praga de gafanhoto? Conhece. As pragas de gafanhoto, elas se deslocam com uma certa velocidade, não é isso? Você pode contar a quantidade de gafanhotos? Não. Então, existem fórmulas que calculam a velocidade de propagação das pragas de gafanhoto, considerando que ela é uma população infinita. Então, basicamente, infinito é o que você não pode contar ou não é numerável. Bom, características de uma população. O que caracteriza uma população, Raoni? Está dito ali que são os atributos e as variáveis. Muito bom. Qual é a diferença entre atributos? Aliás, qual é a definição de atributo? Ele diz aqui, ó, são as características que não podem ser medidas, como, por exemplo, religião, estado civil, cor, etc. Ou seja, ele está associando, nessa definição aqui, atributos a qualidades. E aí, né, são as características que não podem ser medidas, para ficar até mais consistente, numericamente. Por exemplo, religião, estado civil, cor. Beleza? Por exemplo, eu pergunto, qual é a sua religião? Você diz 2,43. Religião não é medida numericamente. Religião é um atributo, é uma qualidade. Qual é o seu estado civil? 2,37. Por favor, tá certo? Beleza? Bom, variáveis são as características que podem ser medidas, como, por exemplo, peso, altura, taxa de inflação, etc. Então, variáveis são as quantitativas. Atributos são as qualitativas. Uma coisa é qualidade, a outra é quantidade ou quantitativa. Bom, então as variáveis são aquelas que você pode medir quantitativamente. Peso, altura, taxa de inflação, etc, etc, etc. Beleza? Tranquilos? Ok? Bom, então vamos lá. Ele continua aqui dizendo o seguinte: as variáveis podem ser de dois tipos: variáveis discretas ou variáveis contínuas. Lucas, o que seria uma variável discreta, Lucas? Será que é aquela quietinha, que não fala nada, fica ali tranquila? O que seria uma variável discreta? O que seria uma variável contínua? A minha jovem aqui, como é que é o seu nome? Hã? Qual é o seu curso? Administração. Qual é a diferença entre uma variável discreta, Jéssica, e uma variável contínua? Vamos ver? Vamos lá, bem simples. Variáveis discretas são aquelas que usualmente assumem valores inteiros. São contagens. Por exemplo, número de automóveis, número de ligações, número de habitantes, número de alunos. Alguém fuma nessa sala?
Não? Número de fumantes é uma variável discreta ou é contínua? Discreta, eu não posso contar quantos fumantes eu tenho. Uma variável contínua são aquelas que podem assumir qualquer valor no intervalo de variação. Por exemplo, rendimentos, taxa de inflação, peso, altura. Olha só, número de fumantes é uma variável discreta ou contínua? Eu posso contar o número de fumantes? Eu posso ter 2,34 fumantes? Não, eu não posso ter 2,34 fumantes. Ou eu tenho 0 fumante, ou eu tenho 1 fumante, ou eu tenho 2 fumantes, ou eu tenho 3 fumantes, ou eu tenho 4 fumantes. As variáveis discretas estão normalmente associadas às contagens. Então, o número de fumantes seria uma variável discreta. Agora, percentual de fumantes. O percentual pode variar entre o quê? 0% e 100%. O percentual de fumantes pode assumir qualquer valor neste intervalo? Sim. Então, o percentual de fumantes é uma variável contínua. Preço é uma variável contínua. Altura é uma variável contínua. Peso é uma variável contínua. Beleza? Tranquilidade? Então, veja só. As variáveis discretas normalmente estão associadas às contagens. Número de alunos, número de automóveis, tá certo? Número de jogadores, número de clubes, número de atletas. As variáveis contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor no intervalo de variação. Número de fumantes, por exemplo, é uma variável discreta. Agora, percentual de fumantes é uma variável contínua. Agora, eu vou fazer uma pergunta aqui para saber se vocês entenderam direitinho. Paulo, por favor, você consegue apagar aí? Olha só, Paulo, vamos imaginar o seguinte. Vamos imaginar um dadinho, tá certo? Um dadinho com as suas 6 faces numeradas de 1 até 6, né? 1, 2... Meu dadinho não está ficando muito quadrado não, mas está indo bem, tá certo? Aqui são as faces do dado. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu não gostei desses números, Paulo, e mudei esses números na face dos dados para 1,9, 2,8, 3,7, 4,61, 5,2 e 6,4. Beleza? Bom, apaguei e coloquei esses números aí. Bom, eu tenho o meu dadinho. Cada vez que eu jogo, ele pode cair numa das faces, não é isso? Isso é uma variável, não é isso? O resultado não é uma variável? Cada vez que eu jogo, pode dar um valor diferente. A minha pergunta é: essa variável é discreta ou contínua? Hã? Discreta. Quem acha que é discreta, levanta o braço. Obviamente, como é discreta ou contínua, quem não levantou o braço acha que é contínua. Mais uma vez, quem acha que é discreta, levanta o braço. Ah, tá vendo com a forma de perguntar já tem uma certa influência? Me diga uma coisa. Entre 1,9 e 6,4 pode ocorrer qualquer valor? Não. Logo, ela é discreta. Feroz. Beleza? Ela é uma variável aleatória discreta. Seria contínua se eu tivesse a possibilidade de ocorrência de qualquer valor entre 1,9 e 6,4. Beleza? Muito bem, meu garoto. Estou mais perto aqui. Beleza, Paulo? Obrigado. Bom, então vamos lá. O que caracteriza uma população? Atributos e variáveis. Os atributos são qualidades. Estado civil, não é isso? Cor, beleza? As variáveis você pode medir numericamente.
Elas podem ser variáveis discretas ou variáveis contínuas. As variáveis discretas estão sempre ou normalmente associadas às contagens, número de alunos, número de automóveis, número de carteiras, número de livros em uma biblioteca. As variáveis contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor em um intervalo de variação, exemplo, rendimento, taxa de inflação, peso, altura, etc, etc, etc. Beleza? Bom, variáveis discretas, alguns exemplos aí: número de automóveis, número de ligações, número de habitantes, número de livros, número de alunos, número de filhos. Quantos filhos você tem? 2,76. Isso existe? Não. Ou você tem 0 filho, você tem 1 filho, você tem 2 filhos. Quantos filhos você tem? Uma. Como é que é o nome? Mariana. Já amamentou a Mariana hoje? Muito bom. Beleza? Então, número de filhos é uma variável aleatória discreta. Número de dependentes, número de caras em 5 lançamentos de uma moeda, já está começando a ficar bonitinho, não é isso? Beleza? E etc, etc, etc. Bom, outros exemplos de variáveis discretas. Número de filhos. Olha essa figurinha que eu fiz aí. Você pode ter 0 filho, 1 filho, 2 filhos, 3, 4, etc, etc, etc. Você não pode ter nada entre 2 e 3. Beleza? Uma pessoa não pode ter 0,8 filhos. Uma pessoa não pode ter 2,4 filhos. Ou 2,4 dependentes. Beleza, Lucas? Meu garoto, tá bom aí o som? A imagem está perfeita? Muito bom. Número de dependentes é a mesma coisa, tá certo, gente? Você não pode ter 3,4 dependentes. Ou uma pessoa não pode ter 1,2 dependentes, uma pessoa não pode ter 0,6 dependentes. Beleza? Bom, variáveis contínuas são aquelas que podem assumir qualquer valor em um intervalo de observação. Nós já colocamos aqui vários exemplos. Os rendimentos, por exemplo, né? Taxa de inflação, peso, altura, todas essas variáveis podem assumir qualquer valor em um intervalo de variação. Salários, preços. Notem uma prova. Tem professor que gosta de dar, né? 8,314. De onde é que o cara tirou 314? A gente não sabe, né, Lucas? Por mim era tudo de meio e meio. Como é que é? 6,927. Beleza, realmente. Bom, velocidade, aceleração. Velocidade é uma variável contínua. O cara sai de 10 km por hora para 20 km por hora num salto de 10 para 20? Não. De 10 o cara passa para 10, alguma coisa, para 11, para 12, 13, até chegar no 20. Beleza? Já dá para fazer a V1? Claro que dá. Etc. Bom, aqui, né, eu fiz aquele mesmo desenho para mostrar que o preço, por exemplo, pode assumir qualquer valor no intervalo de variação. 0,81, 3,71, 1,27, 8,72, 4,28, 1,34, 9,10, 1,01 e assim por diante, tá certo? Olha lá, então o preço é uma variável, Raoni, contínua, né? Pode variar continuamente entre um intervalo de variação. Então pode assumir qualquer valor no intervalo e não apenas valores inteiros. Olha lá, um dadinho com os seguintes números. Aquele exemplo que eu fiz para vocês. 1,9, 2,8, 3,7, 4,6, 5,2, 9,1. Vamos jogar o dado. Em cada jogada podemos ter resultados diferentes. Ou seja, o resultado é variável, né? Cada vez que você joga o dado, pode dar um resultado diferente. Então, o resultado é variável. Que beleza, hein, meu garoto? Olha lá o dadinho, que beleza. Isso foi o que deu mais trabalho nessa aula. Mas jogar o dado e lá vem o dado, mas o dado é viciado, cara. Só quer que... Bom, joguei um dado, o resultado da face é variável.
né? É variável. E aí foi aquela pergunta que eu fiz para vocês. Tá certo? Pode dar 1,9. Ah, mas agora caiu 3,7. Ah, isso aí deu trabalho, ó. Que o dado some, ó. É, meu garoto, eu tô aprendendo a fazer isso. Bom, então olha só, cada vez que eu jogo o dado, eu posso ter um resultado, né? Dentre aqueles 6 resultados ali. Obviamente, isso é uma variável aleatória. E como eu tinha perguntado para vocês, é uma variável aleatória discreta, né, Jéssica? Só pode assumir esses resultados aqui. Beleza? Ok? Beleza, hein, Raul? É uma moleza. Esse PowerPoint é uma beleza, não é qualquer um da aula, né? É só PGA, PGDA, né? Qualquer um da aula. Bom, ok. E aí a pergunta que eu fiz, né? Eu esqueci que eu tenho os slides, né? Eu fico desenhando aqui, eu não sei para quê, né? Essa variável é discreta ou contínua, nós vimos que ela é discreta. Pense, reflita, faça algumas perguntas. Nós somos isso aqui, né? No primeiro tempo eu dei aula de cálculo diferencial integral e o grande recado que eu deixei lá nos votos e boas-vindas é que, na verdade, eu não estou muito preocupado em que os alunos aprendam todas as derivadas e todas as integrais. Mas eu estou mais preocupado no nosso processo de treinamento mental. É isso que faz a gente aprender. Certo, Lucas? É possível correr o valor 8.2? Não tem 8.2 ali. E os valores 6,4, 1,73, 5,5, 7,3 também não. Aí a gente percebeu que essa variável é uma variável aleatória discreta. Beleza. Bom, ok. Então a gente está fazendo aqui a gravação, né, do nosso primeiro encontro de estatística para ser disponibilizado lá para o pessoal que faz virtual, porque fazer essa disciplina recebendo só uma apostila é complicado. Vocês vão ver com o passar do tempo que ela requer uma contextualização muito forte, em especial quando a gente começar a falar de medidas de posição, medidas de dispersão, probabilidade e correlação e regressão. Mas continuando aqui, vamos falar da pesquisa estatística. Luciane, amada e querida, a pesquisa pode ser feita através de censo e amostragem. O censo ou amostragem. Claro que tem uma diferença muito grande, né, de você trabalhar com o censo e de você trabalhar com a amostragem. Quando você trabalha com o censo, você tem que fazer, ou pelo menos teoricamente, você tem que fazer uma contagem completa na população. Você tem que ir em cada um, como aquele exemplo que a gente deu aqui, né? Vamos ver qual é a preferência clubística dos alunos do curso de administração na Unicarioca. A gente tem que ir a cada aluno de administração da Unicarioca, em todas as unidades, né? E perguntar, qual é o time que você torce? Você é de administração? Contabilidade. De contabilidade? Então, para contabilidade, qual é o seu nome? A Evelyn é de contabilidade e me disse que ela torce pelo Vasco. Eu já posso concluir que todos os alunos de contabilidade torcem pelo Vasco? Não, óbvio que não, tá certo? Não. Óbvio que não. Bom, a amostragem é o processo de dimensionamento e coleta de informações de parte da população usando métodos de seleção adequados. O que eu quero dizer com isso? Que quando você vai coletar uma amostra, você precisa tomar certos cuidados. Você tem que dimensionar essa amostra, coletar essa amostra e depois validar essa amostra. Tá? É um processo que tem várias fases. Você dimensiona essa amostra a partir de técnicas, né, de uma área da estatística chamada sampling techniques, ou técnicas de amostragem. Você dimensiona essa amostra, você coleta essa amostra e depois você valida, dizendo o seguinte, coloca lá um carimbo dizendo, olha só, essa amostra estima valores com erro de mais ou menos 2%. Essa amostra estima valores para intenção de voto com mais ou menos erro de 2%. Então, isso significa validar a amostra, tá certo? Então, a amostragem é um processo que você dimensiona e coleta na população
uma amostra. O resultado do processo de amostragem é uma amostra, que vai ser representativa de quem? Da população de origem. Amostra dos eleitores, não é assim que a gente faz? Você vai lá e pergunta a 2.000 eleitores em que eles vão votar. Meu queridíssimo, me diga. Por que da margem de erro o valor é preciso? Eu sei quantas pessoas eu contei. Que o valor é? Esse valor é preciso, eu sei que contei com 2.000 pessoas. Por que a margem de erro de 1% para cima ou para baixo? Ponto de desvio padrão? É o que rola? O que tem essa diferença? Se o valor é fechado. Eu não entendi. Porque toda O valor é fechado. toda estatística diz margem de erro de 4%, 8%. Se eu sei a minha amostra, não é mais ou menos o cara saiu na rua e colocou umas 100 pessoas. Esse erro, você já fez processos estocásticos, né? Que é um absurdo, né? Só queria lhe dizer, meu queridíssimo, que, por exemplo, em processos estocásticos, né? Pegando um gancho aí na sua pergunta, nós mudamos, na verdade, alteramos, por sugestão do Luiz Alfredo, o processo estocástico passou a ter, né, no seu programa, toda a parte de estatística inferencial. Controle de estatística de qualidade, controle de estatístico de processo, a parte de amostragem, de dimensionamento de amostra. E aí, isso, obviamente, tem a ver com o tamanho da população, com o tamanho da amostra, e a partir do tamanho da amostra, você calcula. Aqui você tem a média da amostra. Aqui você tem menos E e aqui você tem mais E. Isso aqui é o seu erro de previsão. Imagina que aqui eu estou estimando a média da população. Esse X barra é a média da amostra. Ela está estimando a média da população com menos um erro ou mais um erro. O tamanho desse erro depende do tamanho da amostra e da relação entre o tamanho da amostra e o tamanho da população. Em processo estocástico vai entrar essa parte que deveria ter, porque é importantíssimo para os cursos de engenharia, para os cursos de ciência da computação, porque isso é cobrado não só nos concursos públicos, mas é cobrado também nas provas do ENAD. Então, toda a parte de estatística inferencial que não tinha quando você fez processo estocástico, semestre passado. Pois é, mas isso a gente já vem tentando mudar há muito tempo. Isso é complicado. E assim eu confio, Eu sei, mas aí eu fui dar aula de raciocínio lógico pessoal de direito, enfim. Mas o programa novo, inclusive, eu já mandei esse fim de semana para o Neuri e já foi, obviamente, aprovado, porque a gente discutiu em 5 reuniões no nosso NDE de informática. Então, é por conta disso, depende do tamanho da amostra, depende do grau de confiabilidade que você quer na sua estimação. Mas é muito interessante. Depois eu disponibilizo lá o material dessa parte aqui para vocês. Beleza? Que é muito legal. Bom, então, a pesquisa pode ser feita por censo ou amostragem. Censo, você vai fazer a contagem completa da população. Amostragem, quando você dimensiona uma amostra, coleta essa amostra e a partir dessa amostra você infere, né, qual é o valor do parâmetro real lá na população. É claro que quando você trabalha com amostragem, você tem sempre o quê? Um erro, né? Você tem sempre o erro. Se você não quer ter erro, você trabalha com a população, mas às vezes é impossível trabalhar com a população. Então, a amostra é uma parte representativa da população, que você escolhe convenientemente. Repara que o tamanho da amostra aqui eu denotei por N pequeno, e o tamanho da população aqui eu denotei por N grande. A relação entre o tamanho da amostra e o tamanho da população é o que a gente chama de fração amostral. É a razão entre o tamanho da amostra e o tamanho da população. Deixa eu ver se está aqui. Está lá. Fração amostral. A fração amostral é o tamanho da amostra dividido pelo tamanho da população. Agora me diga o seguinte: será que essa fração amostral tem alguma coisa a ver com o erro? O que é que vocês acham? Se a fração amostral cai, o erro aumenta, né?
Se você trabalha com uma amostra muito pequena, como eu fiz a brincadeira com ela, né? Trabalhei com o tamanho de amostra igual a 1, tirei a conclusão que todos os alunos de contabilidade da Unicarioca torcem pelo Vasco. Tá certo? Ok? Então, quanto menor a fração amostral, maior o erro de estimação. Quanto maior a fração amostral, menor o erro de estimação. Por exemplo, eu posso ter erro zero? Posso. Basta que a minha amostra seja a própria população. Então, minha fração amostral vai ser N sobre N. Imagina que eu tenho uma população de 100 pessoas. 100 pessoas. 100 pessoas. 100 alunos, digamos, de contabilidade. E aí eu pego só 10 alunos para fazer a minha pesquisa. Minha fração amostral é 10%, certo? Com essa fração amostral de 10%, eu vou ter um determinado erro. Agora, imagina que em vez de 10, eu pegue 50. Minha fração amostral aumentou. O meu erro vai diminuir. Se eu pegar 100, a minha fração amostral vai ser 1 e o meu erro vai ser 0. Beleza? Essa é a ideia. Sempre que trabalhamos com amostra, temos um erro de estimação, um erro de previsão. Aí você diz, caramba, mas eu tenho erro? Tenho erro. Agora, Raoni, esse erro é você quem calcula. É você quem administra esse erro. Se você quiser ter um erro pequeno, a tua amostra tem que ser maior. Se você quiser um erro menor, a sua amostra pode ser... Se quiser um erro menor, a sua amostra tem que ser maior. Se você quiser um erro maior, a sua amostra pode ser menor. Beleza? Quanto menor o tamanho da amostra, maior o erro. Quanto maior o tamanho da amostra, menor o erro. Se o tamanho da amostra é igual ao tamanho da população, você não tem erro, tá certo? Porque a fração amostral vai ser 1. Se a amostra é a própria população, o erro é 0. Então, quanto maior a fração amostral, menor o erro. Quanto menor a fração amostral, maior o erro. Olha só. Se a fração amostral cresce, o erro diminui. Se a fração amostral decresce, o erro aumenta. Que é natural. Beleza? Aí, né, tem uma série de variáveis que você tem que levar em consideração. Porque trabalhar com toda a população, você tem um custo muito maior. Se você trabalha com amostra, o teu custo é menor. Você vai ter a contrapartida de ter a questão do erro. Você pode negociar com o teu cliente ou com você próprio, se você for o seu próprio cliente. Beleza? Tranquilos? Bom, N é o tamanho da amostra, N pequeno, né, o tamanho da amostra, N maiúsculo é o tamanho da população. Bom, eu vou mostrar agora um exemplo, né, prático de utilização de amostragem, tá certo? Utilização de amostragem. Vamos lá. Quem declara imposto de renda aqui? Só você, só os dois, o resto sonega? Pelo amor de Deus, cara. Vamos lá. O governo federal, ele obtém recursos através da coleta de impostos. Isso no mundo inteiro, não é verdade? Então vamos nos restringir ao imposto de renda pessoa física. Aquele imposto que nós pagamos compulsoriamente, já vem descontado, beleza? Bom, o que você paga de imposto tem a ver com o quê? O que você paga de imposto tem a ver com a legislação vigente daquele ano. Se a Receita muda a legislação, se ela muda as regras, tá certo? Você vai pagar mais ou menos imposto. Ou seja, se a legislação é alterada, você tem efeitos na arrecadação federal. Não tem a menor dúvida. Por exemplo, imagina que o valor do abatimento por dependente passou de R$500 para R$1.000. O que vai acontecer com a arrecadação?
Vai aumentar ou vai diminuir? O valor do abatimento por dependente passou de 500 para 1.000. A arrecadação vai diminuir. Para cada dependente, você está descontando R$1.000, beleza? Se você passar para 2.000, maior vai ser a queda. Bom, maravilha. Agora pensa no limite de isenção. Imagina que o limite de isenção, hein, Luciene? Imagina que o limite de isenção, que era 2.000, passou para 4.000. O que é que vai acontecer com a arrecadação se você aumentou o limite de isenção? Vai diminuir. Antes pagava quem ganhava 2 ou mais. Agora só paga quem ganha 4 ou mais. Mas se o cara, em vez de 2.000, passar para 1.000, o que é que vai acontecer? A arrecadação vai aumentar. Eu estou dando exemplos bem simples, tá certo? Do que ocorre, né? Ou do que pode ocorrer com a arrecadação quando você mexe em determinados valores da tua legislação, do imposto de renda da pessoa física. E aí você pode ter o efeito, né, simultâneo de várias alterações da legislação. Então, se você promove uma alteração na legislação, obviamente, isso vai ter um impacto na arrecadação. E todo mundo sabe que o governo se alimenta, né, dessa arrecadação. Sem arrecadação, o país vai para o buraco. A gente sabe disso. Estamos vendo aí a situação atual. Bom, ok. Agora vamos lá. Pergunta para vocês. Como será que a Receita Federal altera a legislação? Será que ela faz isso à galega ou será que ela avalia os impactos na arrecadação provenientes de uma alteração na legislação? Será que ela avalia esses impactos? Ou ela faz sem medir esses efeitos? Claro que ela avalia, óbvio. Tá certo? Claro que ela avalia. Hã? Eu trabalhei nisso 18 anos. Fazendo exatamente isso, 18 anos. Mas, Luciene, já que você acha que não, me diga o seguinte. Olha só, vamos imaginar um processo, né, para medir essas alterações. Agora, em abril, as pessoas entregaram as suas declarações, né? As pessoas que têm imposto a pagar ou imposto a restituir. Esse universo ficou em torno de, vamos colocar, 28 milhões de declarantes, certo? Né? 28 milhões de declarantes, beleza? Esse pessoal aqui que tem imposto a pagar ou imposto a restituir. Bom, então você tem lá, na base de dados, 28 milhões de declarantes que entregaram as suas declarações com determinada legislação, com determinada tabela progressiva, etc, etc. Como é que você avalia alterações? O que você pode fazer com esses 28 milhões? Vamos imaginar que você quer testar o efeito de uma nova tabela progressiva em que você passa, né, o limite de isenção, digamos, de 4.000 para 2.500. A arrecadação vai aumentar, certo? Como é que você vai fazer para medir isso aqui? Você vai ter que pegar esses 28 milhões aqui de declarações e refazer a conta, não é isso? Você tem que refazer a conta agora com a nova tabela progressiva e ver o quanto de arrecadação vai aumentar. Beleza? A mesma coisa, se você quiser mexer com abatimento por dependente, etc. Você tem que pegar esse universo, que obviamente está em meio magnético, guardado lá nos arquivos do SERPRO, e refazer a conta para esses 28 milhões de declarantes. É viável refazer para 28 bilhões? Em hipótese alguma. Isso é um custo computacional imenso e um tempo também que não é exequível para quem? Para o gestor tributário. O cara quer a resposta a essa pergunta num tempo que seja razoável. Não dá para você trabalhar com 28 milhões de declarações. Percebe? Isso é um instrumento de gestão tributária. O cara pede a alteração na tabela progressiva e quer a resposta 1 hora, 2 horas depois, no máximo. Beleza? Então, eu vou mostrar para vocês, tá? Uma aplicação de amostragem na simulação de legislação tributária, no qual eu trabalhei muitos anos. Então, vamos lá. Está aqui. População de declarantes do IRPF, 28 milhões. Estão lá no arquivo do SERPRO, né? 28 milhões de declarações foram entregues lá. Bom,
É possível simular efeitos na arrecadação recalculando o valor do imposto para os 28 milhões de declarantes? Não. Tem um custo computacional altíssimo e o tempo de resposta muito alto. O ministro da Fazenda, o secretário da Receita, não vai ficar esperando um dia ou algumas horas para ter essa resposta. O cara quer essa resposta num tempo que seja razoável para ele decidir em cima dessa nova legislação. Bom, o que a gente faz? Não. Isso é um instrumento gerencial da Secretaria da Receita Federal. São decisões que afetam a distribuição de renda, claro que afeta a distribuição de renda, e a arrecadação federal. Afeta a distribuição porque, dependendo da tabela progressiva que você está utilizando, você pode, né, penalizar mais ou menos, ou penalizar mais quem ganha menos e penalizar menos quem ganha mais. Depende de como essas alíquotas flutuam. Bom, então, gente, solução: trabalhar com uma amostra. Beleza? Bom, então olha só. Então tem aqui a minha população, está aqui a minha amostra. Eu posso simplesmente, Raoni, chegar aqui, meter a mão nesse universo e no escuro coletar uma amostra, digamos, de 10% desses caras? Será que esse universo vai vir bem representado? Vai? Não. Por quê? Olha a crueldade aí. Quantidade e renda. Olha a pirâmide social aí. Eu posso chegar aqui, meter a mão, aleatoriamente tirar 10% desses 28 bilhões? Não. Tem muita gente que ganha pouco e poucos que ganham muito. Exatamente assim, tá? Todo mundo sabe que o Brasil é um dos países mais distorcidos do mundo, onde a gente tem uma das piores distribuições de renda do mundo. Então, gente, não dá para pegar uma amostra aleatória simples, porque muitos ganham pouco. E o quê? E poucos ganham muito. Isso aí eu estou colocando, tá certo? O que é visível para a Receita. Isso aí é dessa declaração de imposto de renda da pessoa física. É o que as pessoas declaram. Imagina o que eles não declaram. Isso aí é o que é visível para a Receita. Mesmo assim, a pirâmide é dessa forma. Será que... Onde estará Samora Bravanel? Aqui. Onde estará Maria das Graças Meneghel? Aqui. A legislação permite, o Samora Bravanel não, né? Samora Bravanel todo mundo sabe que é o Silvio Santos, né? O cara declara até as pulseirinhas, né? Declara tudo. Mas as pessoas, para fugirem dessa tributação acharcante que a gente tem no Brasil, as pessoas se transformam as pessoas físicas se transformam em pessoas jurídicas. Mas voltando aqui ao nosso assunto, um pouco menor, né? A pessoa jurídica, o percentual já é menos. A pessoa jurídica tem algumas vantagens que a pessoa física não tem, né? Mas, enfim, esse gráfico mostra que eu não posso chegar aqui e pegar 10%. Não posso. Senão, vai vir muita gente aqui de baixo e pouca gente aqui de cima, tá certo? O que é que a gente faz? Precisamos dividir a população em estratos de renda, ou seja, dividir a população em faixas de renda. Estratos de renda. Estratos é com S ou com X? Com X, né? Tem que acertar aí, não é isso? Então, aqui os meus estratos de renda, beleza? Ou seja, a gente divide a população em estratos. O que é que significa estratos? São subpopulações. Essas pessoas aqui desse extrato mais de baixo, elas têm o quê? O seu perfil de renda e de consumo muito parecido. Essas pessoas são parecidas entre si, essas pessoas são parecidas entre si e assim por diante. Beleza? Ok? Então, existem técnicas, né, para a gente dividir uma determinada população em estratos. É chamada
amostra estratificada. Então a gente divide em estratos e em cada extrato você pega com percentuais diferentes. Por exemplo, nesse extrato aqui que você tem muita gente, o teu percentual pode ser baixo. Aqui que você tem pouca gente, o teu percentual tem que ser alto. Beleza? Só um detalhe, extrato com X é o extrato bancário. Esse extrato aqui é com S. Estatística também é português, beleza? Bom, então é assim que a gente trabalha, tá certo? É assim que a gente trabalha. Então a gente pega, estratifica a população, em cada extrato desse você pega com percentual diferente. Aí você consegue uma amostra de um tamanho que seja razoável para você responder questões sobre arrecadação federal. Está lá o tamanho padrão da nossa amostra, 60 mil declarações, para representar, e representa bem, 28 milhões de declarantes. Então é um exemplo de utilização de amostragem que a Receita utiliza. Beleza? Bom, estimar. O que é estimação? O que é estimação? Que estava ali, eu tirei. Olha só, você tem uma amostra, não é isso? Hein, Raoni? Tem aqui a amostra, Raoni. Está aqui a amostra. Você olha para a amostra e daí? O que você faz com essa amostra? Fica olhando para ela? Não. A partir da amostra, você estima os valores da população. A amostra serve para isso, né? Então, olha só. É o processo que permite calcular, a partir da amostra, os valores correspondentes na população. Ou seja, você faz a pesquisa de intenção de voto, Jéssica. Uma amostra lá de 2.400 eleitores. A partir daquela amostra, você estima, né, Luciene, como vai se comportar a população dos eleitores naquela eleição. Roll, caramba, roll, o que é roll, hein? Muito simples. É uma lista em que os valores da variável de estudos estão organizados em ordem crescente ou decrescente. Exemplo. Isso é um roll crescente? Sim. 1, 7, 9, 11, 20. É um roll crescente. Esse é um roll crescente? Sim. Menos 9, menos 1, 0, 2. Esse é um roll crescente. Esse é um roll decrescente? Sim. 8, 6, 3, 1. Roll decrescente. Esse é decrescente? Com certeza. 1, 0, menos 4, menos 10. Peraí, agora deixa eu fazer uma provocação aqui, Raoni. Meu garoto, me diga aqui. 1, 2, 4, 4 e 6. Isso é um roll? Jéssica, mente brilhante. Isso é um roll, Jéssica? Quer dizer que o cara não pode chegar aqui, dar uma paradinha, tomar um suco de laranja, fumar um cigarrinho e depois continuar? Claro que pode. O que não pode é crescer e depois decrescer. Mas ele pode crescer, dar uma parada e depois voltar a crescer. Então isso aqui é um roll. Professor, pode haver repetição de números? Sim, pode haver repetição. Gostei da sua pergunta. Qual é a sua graça, minha jovem? Perdão. Sua graça? Evelyn. A Evelyn de contabilidade. Muito bom, pode sim. Beleza? Bom. Mais uma pergunta. Sim. Só números inteiros? Não precisa ser números inteiros. Podem ser pesos, por exemplo. Podem ser alturas, por exemplo. Tá? Mas o que eu quero dizer é que isto aqui pode acontecer. O que não pode é crescer e depois decrescer. Pergunte, Paulo. Estimação tem relação com frequência? Não. Estimar é, a partir de uma amostra, você tirar conclusões sobre a população. Vamos lá. Voltando aqui ao início da aula, né? Onde eu perguntei se estatística era muito utilizada no Brasil. Controle estatístico de qualidade,
controle estatístico de processos. Não existiria medicina sem estatística. A bioestatística, né? A medicina, se usa estatística intensamente na medicina, por exemplo, né? E se usa estatística em muitas outras áreas que a gente nem imagina. Você tem sempre que tirar conclusões, você tem sempre que tomar decisões. Você toma decisões a partir de quê? De informação. Quem te dá informação? Estatística. Meus jovens, estamos terminando aqui, pessoal de casa. Vamos fazer uma pequena reflexão, como eu sempre faço, filosófica. Penso, inspiradora, penso, logo existo. Daria tudo que sei pela metade do que ignoro. O que é que está subjacente aqui? O desejo de quê? De saber, né? O desejo de saber. Daria tudo que sei pela metade do que ignoro. De quem são estas frases? René Descartes, sem o S. Beleza? Então, com isso, nós terminamos, pessoal de casa aí também, né? Nós terminamos o nosso primeiro e prazeroso encontro